Português, espanhol. Português, espanhol. Portugués o español. Começo com espanhol. Hoy vamos a hablar sobre la ascensión de los Ishayas. Si tú ya estudias, ya has aprendido algo en, qué sé yo, en Uruguay, en Argentina, en Chile, en España, bueno, quédate con nosotros, pero el video será en portugués. Esto del español, te... bueno, les prometo hacerlo después, ¿vale? Tatvamasi so. Bom, se você chegou até aqui me ouvindo falando espanhol, vou falar um pouquinho sobre a ascensão dos Ishayas. Olha, que PR é essa, hein? Pois é, PQP, né? A gente às vezes fica meio perdido, né? Meditação, tem tanta meditação por aqui. De verdade, se eu olhar para o meu lado aqui, eu vou achar, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com potencial, 8, eu mudei outras coisas de lugar, mas 9 e 10. E aí, que meditação praticarem? Você já ouviu tanta coisa, né? Meditação budista, meditação Hare Krishna, meditação de Yogananda, meditação Vipassana. Mas que negócio é esse? O que você está fazendo aqui, tentando descobrir que meditação serve? Vamos lá? Ok, estamos nós aqui de novo, né? Pois é, já falamos bastante coisa sobre conversas, sobre métodos, sobre técnicas de meditação. Gente, essa minha biblioteca especificamente ela é pequena, quer dizer, tem mais coisa para cá, mas ela não vai dizer o que eu quero dizer. Eu, Ganesha Shaya ou Jagannatha Mukunda Das, sou praticante da Kriya Yoga, vinda por Paramahansa Yogananda, Swami Yogananda, e Bhakti Yoga por Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Mas dá pra gente praticar uma yoga sem que tenha alguma ligação com esses? Tem, claro que tem. Você pode buscar o Sadhguru, bem popular ultimamente. Satya Sai Baba vai te explicar muita coisa. Swami Vivekananda, que Jai, claro que vai te explicar muita coisa, baseado para Mahansa Sri Ramakrishna. Mas, no fim das contas, no fim do dia, at the end of the day, uma expressão que veio do inglês, aliás, que meditação eu devo praticar? Em vídeos anteriores eu comentei sobre a ascensão dos Ishayas. Isha quer dizer Jesus. Aya é o caminho. Iluminação pelo caminho de Jesus. Como será que funciona isso? Meditação transcendental. Ela vai além, ela transcende. Assim como o próprio Krishna no Bhagavad Gita descreve a meditação como sendo algo de fato transcendental, o que deu uma grande abertura para Maharishi Mahesh Yogi escrever o seu próprio comentário a Bhagavad Gita, capítulos 1 ao 6, mas, verdade já dita, ali cobriu uma parte bastante importante ali. Mas e a sessão dos Ishayas? Isso funciona? Esse negócio existe? Você já deve ter visto alguns livros pela internet, algumas coisas comentando sobre isso. Mas na prática, como é que é esse negócio de ascensão dos Ishayas?
E você já deve ter visto que quem pesquisa meditação transcendental acaba caindo em ascensão dos Ishayas, e quem pesquisa ascensão dos Ishayas acaba caindo em meditação transcendental. Mas que P é esse, né? Se elas fossem iguais com finais diferentes. Se um tivesse aprendido a outra depois de um período em que descobriu que poderia fazer algo melhor. Se ao invés de mantras ou pedaços, sementes de ideias, seriam melhores do que palavras que confundissem a mente. A ascensão dos Ishayas é mais ou menos esse confuso, essa mente confusa e difícil. Mas a meditação transcendental também não passa muito longe. Claro que tudo que eu vou dizer aqui não se refere à meditação transcendental. Embora o criador da técnica que eu vou dizer tenha sido um instrutor, segundo a sua biografia, na própria linhagem de Maharishi Mahesh Yogi. Mas então, meditação dos Ishayas. É uma técnica que não exige crença. Se não exige crença, ela teve até um problema, porque lá nos Estados Unidos existe meditação transcendental na corte. Porque a meditação transcendental tinha elementos que conectavam a entidades hindus, a deuses hindus, e faziam um ritual chamado de puja, que é a adoração ao próprio Deus ou ao seu guru. Tiveram um problema nisso aí, quase um problema oposto do que a cientologia teve. Como a cientologia de L. Ron Hubbard não traz essa lógica espiritual de puja, de Deus, ele teve muita dificuldade. Mas quando a meditação transcendental tentou entrar nas escolas e apareceu lá um puja para um guru que não fosse um guru mundialmente conhecido como Jesus, Krishna ou qualquer outro, mesmo que fosse, isso causou um pequeno problema. Mas Maharishi Sadashiv Vaishnav, MSI, não teve esse problema. Ele foi professor da meditação transcendental, teve um momento de fuga ou de necessidade de autoconhecimento muito rápido, e este autoconhecimento o levou a ir em busca de algo maior sem perder aquilo que aprendeu. Daí nasceram-se as ascensões, a ascensão Ishaya com suas chaves, ou o nome correto da sessão, gente, atitudes, as atitudes Ishayas, que são nada mais, nada menos do que os mesmos mantras, não os mesmos, mas mantras que se inspiraram muito naquilo que Maharishi Mahesh Yogi da meditação transcendental já havia colocado. Maharishi Sadashiv Vaishnav trouxe palavras no idioma dele, que era o inglês, que depois foi traduzido para o espanhol. Temos uma versão em português oficial. E isso tudo começou a crescer. Até porque a meditação transcendental custava cerca de, chute mil, neste momento, $1.500, e a ascensão dos Ishayas custaria $400. E a ascensão dos Ishayas você poderia repetir quantas vezes quisesse, caso você não sentisse que teve uma real libertação daquilo que te foi prometido. A meditação transcendental, salvo engano, corrijam-me aqui, não tem muito essa coisa de revisão, até porque os próprios mantras são acrescentados palavras que tornam-se frases que, se traduzirmos diretamente do sânscrito, vão fazer algum sentido, pensando numa mentalidade anglofônica, que é falado de inglês, que começou nos Estados Unidos, ou lusofônica aqui do Brasil, vão fazer algum sentido quando a gente traduz, mas o entender não é a coisa mais importante desse processo. E aí? Como é que a gente lida com isso?
A meditação transcendental, você pode buscar várias coisas. Eu jamais escreveria algo descrevendo a meditação transcendental, porque é uma coisa que tem copyright, direito de cópia, registro. Mas, como representante da tradição Ishaya, eu poderia te contar como funcionam os Ishayas. Os Ishayas se parecem com uma meditação transcendental? Se parecem. O que muda? Os mantras. Lá longe, quando o Maharishi Yogi começou a criar seus mantras, pareciam coisas muito esotéricas. Até que descobriu-se posteriormente que baseava-se no sexo, na idade e no ano em que aquele que foi treinado recebeu o seu mantra, e isso se passaria adiante. Por isso que está escrito aí um grande segredo por trás disso. Vai que eu descubro que meu irmãozinho aqui do meu lado tem o mesmo mantra que eu, perdeu a graça. Mas não é sobre colecionar mantras, porque a Ascensão dos Ishayas, embora tenha mais de 27 mantras, ela diz que basta os 4 primeiros para alcançar aquilo que você deseja. Qual o segredo disso? Fazer. Eu não vou indicar livros, eu não vou indicar nada, embora eu tenha escrito alguns livros sobre a Ascensão dos Ishayas. Eu prefiro que você busque. Se eu te der o link aqui, eu tenho certeza que você vai falar assim: ó, tá aqui, ó, os mantras estão aqui, legal. Você vai fechar o e-book, acabou. Eu digo sempre que não importa qual o segredo, ele até pode ser revelado, mas o segredo por trás do segredo é fazer aquilo que o segredo te indica fazer. Namaste. Om Tat Sat.